Graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui para juntos nós estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Para mim é um privilégio e uma bênção muito especial estar aqui neste dia para expor as Escrituras para vocês que estão aqui presentes e também para aqueles que vão nos ouvir através do YouTube. Então que Deus lhes abençoe grandemente. Eu peço que Deus lhes abençoe e que possa abrir o entendimento de cada um de vocês. Eu peço que Deus abençoe grandemente também aqueles que vão nos ouvir através do YouTube e peço que vocês que nos acompanham aí através dessa plataforma, que você compartilhe os nossos sermões aí com um amigo seu, nem que seja através aí do WhatsApp, das suas redes sociais. Dê uma olhadinha aí na sua inscrição, veja se está tudo corretamente, clique no sininho das notificações, porque isso aí é muito importante para nós, para que assim essa mensagem possa chegar ao maior número de pessoas. E eu peço a você que ainda não é inscrito em nosso canal, que você se inscreva, clique aí no sininho das notificações e passe a nos acompanhar também, para que essa mensagem, essa exposição da Palavra de Deus também possa abençoar a vida daqueles que estão ao seu redor. Então que Deus nos abençoe grandemente. Sem mais delongas, eu peço que quem estiver com a sua Bíblia, abra comigo aí no livro das Revelações, no capítulo 7, de versículo 9 até o 17. Então, no livro do Apocalipse, no capítulo 7, de versículo 9 ao 17, nos diz da seguinte maneira: Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro, pertence à salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor, e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Amém? Até aqui a leitura da Palavra de Deus. Então que Deus nos abençoe grandemente e que Ele possa nos permitir entender a exposição de Sua Palavra aqui no livro das Revelações, no capítulo 7, de versículo 9 até o 17. Então, depois de falar aí da questão do povo judeu, do povo de Israel, o nosso querido apóstolo João, agora ele começa a falar a respeito dos gentios, aqueles que seriam salvos aí em meio à grande tribulação por meio da pregação dos 144 mil. Então, e isso ele vê aí por meio dessa multidão que ninguém era capaz de contar. Só que algo mais é revelado para João através dessa cena gloriosa que ele está vendo aí dessa igreja que já está glorificada. E é revelado ao nosso querido apóstolo que depois dos 7 anos da grande tribulação, todo o sofrimento do seu povo
irá terminar, e que a igreja, o povo de Deus, estará eternamente com o Senhor Jesus aí diante do trono, estará aí privados aí de toda a privação que eles passaram aqui neste mundo, e deste modo eles estarão livres de toda a privação que eles passaram aqui neste mundo. Já não haverá fome, já não haverá sede, nem a fadiga deste mundo corrompido pelo pecado já não existirá mais, porque as primeiras coisas já haverão passado. E tudo isso que tem a ver com esse mundo pecaminoso, esse mundo caído em pecado, terá chegado ao seu fim. O velho mundo, a velha criação, estará extirpada e novos céus e nova terra passarão a existir. E agora, em agradecimento, essa multidão que não dá para contar, em agradecimento, ela começa a louvar e engrandecer o nome do Senhor. Essa igreja, essa multidão aí que não se pode contar, que representa o próprio corpo de Cristo, ele louva em reverência e engrandece o nome do Senhor junto com todas as hostes celestiais que estão ali diante do trono. Esse é o louvor da igreja militante, que venceu a grande tribulação. Seu louvor é o mesmo aí dos anciãos, dos 4 seres viventes, de todas as hostes celestiais e também da igreja triunfante que já está no céu. Eles louvam em um único coro, porque Cristo os redimiu de seus pecados. Então, todos juntos ali, tanto a igreja triunfante que já estava no céu, quanto essa igreja militante que já está acabando de chegar ali, eles louvam em um único coro, juntamente com as hostes celestiais, porque Cristo os redimiu de todos os seus pecados e lhes deu vida eterna. Derramando o seu sangue puro na cruz, eles também louvam a Cristo, pois a partir desse momento, eles já estarão aí eternamente com o Cordeiro de Deus, desfrutando de bênçãos eternas, livres de todas as mazelas que tinham a ver com essa vida mortal e pecaminosa. Por isso que todo choro, toda lágrima foi enxugada e todas as privações desta vida foram retiradas. Eles falaram aí de fome, de sede, do tormento do sol escaldante sobre suas cabeças, que agora havia terminado. Toda a tribulação, todo o tormento que eles haviam passado neste mundo chegou ao seu fim. O irmão John MacArthur, ao comentar a respeito dessa multidão aí que ninguém podia contar, ninguém podia enumerar, ele vai dizer o seguinte, que Apocalipse capítulo 7, de versículos 9 ao 17, descreve aquela vasta multidão de pessoas de todas as nações do mundo que serão salvos durante a grande tribulação. Ele diz o seguinte: e isto poderia incluir aqueles de Israel que são salvos durante a pregação aí dos 144 mil. Então, quando fala que essa multidão aí é uma multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e línguas da terra, isso aí se refere também ao povo judeu, a milhões de judeus que vão ser salvos durante aí a grande tribulação, mediante a pregação dos 144 mil judeus. Agora, a partir dos versículos 9 ao 12, nós vamos encontrar algo mais aqui. João, por meio dessa descrição, ele evoca aí possivelmente a festa dos tabernáculos, devido ao fato dessa multidão estar trajada aí com vestes brancas, traje branco que reflete aí a pureza da festa dos tabernáculos e também pureza espiritual. E aí fica mais claro ainda a ligação com essa festa dos tabernáculos, o fato dessa multidão estar com ramos de palmeiras em suas mãos. O que em nossa tradução aí, Almeida Revista Atualizada, ficou como palmas nas mãos. Só que na realidade o que eles têm nas mãos aí são ramos de palmeiras. Então eles estão em festa aí, em agradecimento, porque Cristo os salvou e os redimiu de seus pecados. Veja comigo aí Levítico, no capítulo 23, que nós vamos encontrar a descrição dessa festa aí dos tabernáculos.
Levítico 23, de versículo 40 até o 44, e nos diz da seguinte maneira. Levítico capítulo 23, de versículo 40 até o 44, nos diz da seguinte maneira: No primeiro dia tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Celebrareis esta como festa ao Senhor por 7 dias, a cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações no mês 7º, a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas de ramos, todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Assim declarou Moisés as festas fixas do Senhor aos filhos de Israel. Então, pelo que vocês podem ver aí, essa questão aí de vestiduras brancas e também aí de ramos de palmeiras está estritamente ligado aí à festa dos tabernáculos, ou à festa das tendas, ou das cabanas, como queiram nomear. E por isso é uma festa aí em celebração, a libertação que o povo teve com relação ao pecado, à morte e às mazelas aqui desta vida. Lá atrás, quando o povo judeu celebrava a festa das cabanas, eles celebravam a sua libertação do Egito também, todo o seu tempo de peregrinação no deserto. E agora, essa igreja redimida pelo sangue do Cordeiro, essa multidão que ninguém pode enumerar, celebra o fato deles terem sido libertos dos seus pecados e agora eles estarem plenamente aí com o Senhor. E essa multidão ela é vista aí junto aos anjos e também junto aos anciãos, junto aos 4 seres viventes aí, em um louvor cétuplo. E por que eu falo que é um louvor cétuplo? Porque eles dão aí 7 adjetivos para o Criador, assim como eles já haviam feito ali no capítulo 5, ali as hostes celestiais também já haviam feito isso, dado 7 adjetivos ao Criador. Abra comigo no capítulo 5 aí do livro das Revelações, a partir do versículo 11 até o 13, e nos diz da seguinte maneira: Então, eles estão todos juntos aí em um louvor uníssono e também em um único coro, louvando ao Criador e lhes dando 7 adjetivos, talvez um cântico inspirado nesse mesmo cântico aqui das hostes celestiais. E diz assim, Apocalipse capítulo 5, de versículo 11 ao 13, Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então é um louvor estritamente aí semelhante ao louvor que foi apresentado aqui pelas hostes celestiais no capítulo 5. Só que agora, aqui no capítulo 7, quem apresenta este louvor aqui é a igreja militante que passou pela grande tribulação e agora eles se apresentam diante do trono. Portanto, eles se prostram e louvam aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Eles se prostram e louvam em agradecimento por essa obra gloriosa que o Criador fez por eles, derramando o sangue de seu Filho unigênito ali na cruz do Calvário. Então, é um louvor que se estende pela eternidade, pois foi nos dito ali que eles louvam pelos séculos dos séculos, e que assim seja. O termo amém é dito ali. E como dito, essa cena que João vê, ela só vai se cumprir
depois da grande tribulação. Portanto, essa cena ela vai se tornar real em um período que nós chamamos aí o milênio, e depois se estenderá em novos céus e nova terra por toda a eternidade. Então depois seguirá eternamente, eternidade adentro. E por isso o ancião pôde responder aí para João que essa multidão vinha da grande tribulação, vinha dela porque venceu ela, passou por ela, tudo mediante a graça libertadora do Deus Todo-Poderoso. Então, essa igreja que antes era militante, agora ela se torna também triunfante porque já está glorificada e está diante do Cordeiro. Portanto, essa multidão que ninguém pode enumerar, meus irmãos, assim como os 144 mil, é mais um símbolo que o livro das Revelações usa para refletir a completude da igreja. A igreja só está completa com essa multidão. Se não houver essa multidão, ainda não é o corpo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Simon Kistemaker, ao comentar a respeito dessa vitória gloriosa de Cristo na cruz, o que proporcionou que essa multidão estivesse ali diante do trono, já salva e redimida dos seus pecados, ele diz assim, a vitória pertence a Jesus Cristo, que venceu a Satanás, a morte e o túmulo. A alegria pertence aos santos, que celebram essa vitória. Eles são eternamente gratos pela redenção que Cristo obteve para eles. Então, por isso que o seu louvor se estende a eternidade adentro, porque eles estão aí eternamente gratos por Cristo ter escolhido eles desde antes da fundação do mundo e eles terem sido salvos aí, mesmo em meio à grande tribulação. Eles são gratos por Deus ter levantado esses 144 mil evangelistas da sessão anterior do capítulo 7, que pregou o evangelho para eles e por isso eles foram salvos. Outra explicação que eu posso dar para essa multidão inumerável aí que ninguém pode contar, como eu disse aí, reflete a completude da igreja. Portanto, essa multidão inumerável aí representa pessoas de todos os tempos, de todas as épocas, que vieram aceitando a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Por isso que eles são muitos povos, de muitas línguas, de muitas nações, de muitas regiões aí do globo terrestre. Por isso que é uma vasta multidão que ninguém pode enumerar. E nos versículos 13 até o 17, vamos encontrando aí mais explicações aí a respeito dessa multidão inumerável aí. João vê uma multidão que ela é redimida pelo sangue do Cordeiro, uma igreja vencedora, uma igreja que passou por todos os horrores da grande tribulação e venceu, passou graças à misericórdia do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora, em triunfo, eles são recepcionados aí pelas hostes celestiais em uma comitiva celestial, pois a festa começa no céu, ela desce à terra, se estende pelo milênio e culmina a eternidade adentro. E por fim, como eu disse aí, em novos céus e nova terra. E são recebidos também por aquele que está assentado no trono e pelo Cordeiro. E é dito a eles que toda a privação que eles passaram aqui nesta terra, toda a privação que eles passaram neste mundo caído, onde eles foram escarnecidos, humilhados, perseguidos, alguns foram até martirizados, foram assassinados por apenas serem cristãos, agora é dito a eles que tudo isso terminou. Eles nunca mais perecerão. Com o calor do siroco, que era um vento quente que vinha do deserto, o sol escaldante não cairia sobre a cabeça deles e queimaria ali a pele deles. O calor do deserto, jamais terão fome ou sede. Tudo isso já terminou. O choro, as aflições, os problemas do velho mundo, tudo isso acabou. E é dito a eles que de agora em diante o Cordeiro vai os pastorear e será eternamente o seu único pastor. Eternidade adentro, eles estarão aí em comunhão com o Criador, com o Salvador,
Jesus Cristo. Essa visão, meus irmãos, confirma uma vez mais para nós que todas aquelas ovelhas que o Pai deu a Cristo, elas jamais se perderão. Ninguém pode arrebatá-las das suas mãos, nem Satanás, nem o pecado, os falsos profetas ou o anticristo. As ovelhas de Cristo jamais são seduzidas por falsos pastores, por falsos mestres, hereges, jamais serão seduzidos por eles. A teologia aí do liberalismo, nada disso vai seduzir os filhos de Deus, porque eles estão regidos aí pelo Espírito Santo de Deus. E quando nós voltamos aí a falar com relação a essa multidão de gentios e judeus aí, porque está tudo mesclado diante dessa multidão aí, nós podemos dizer que eles jamais serão seduzidos pelo diabo na pessoa do anticristo. Então, essa teologia do liberalismo jamais irá seduzi-los, onde tudo é relativo, onde você pode fazer tudo porque Deus é amor. Isso não vai entrar na cabeça deles e eles vão estar aí batendo de frente contra o sistema. O anticristo acabará com a teologia, o anticristo ele vai acabar com tudo que se chama Deus aqui neste mundo. Hoje nós já vemos aí câmaras de vereadores aqui no estado de São Paulo sendo proibidos aí de começar as suas solenidades aí com uma oração e dizer para os seus colegas parlamentares que Deus vos abençoe. Isso tudo é apenas o começo de um regime totalitário que vai ser implantado no mundo, onde o simples fato de você dizer que Jesus Cristo é o único Deus, isso será caracterizado como discurso de ódio e, consequentemente, vai fazer você ir para a cadeia ou você ser morto. Então, ninguém pode tirar as ovelhas de Cristo de suas mãos, nem o diabo, nem o anticristo, nem os falsos profetas, pois elas conhecem ao seu Senhor e se dobram apenas a Ele, e sabem que todos aqueles que vieram antes de Jesus Cristo são falsos profetas, são falsos cristos e não são o verdadeiro Deus. Abra comigo em João no capítulo 7, em João no capítulo 10 e versículo 7, e veja o que o Senhor Jesus nos disse aqui. João capítulo 10 e versículo 7. Vamos ver aqui o versículo 1 e 2 primeiramente, para que nós possamos ter um contexto do que Jesus está falando aqui, ó. Então ele começa a falar aqui que ele é o único bom pastor. Então, capítulo 10, versículo 1 e 2 diz assim, ó: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. E a partir do versículo 7, Jesus começa a se apresentar como o Messias verdadeiro, o pastor de Israel, o pastor de todos os eleitos de Deus. Ó. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Então ele é o caminho das ovelhas, ele é a porta que as ovelhas devem entrar, e por isso que elas não são seduzidas por ninguém, porque sabem qual é o caminho, porque foi ensinado pelo seu Senhor. E segue aqui, ó: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes darão ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. Então ele é a porta, ele é o caminho das ovelhas, é o caminho que conduz a pastos verdejantes, é o caminho que conduz ao Pai. E se o ser humano quer ser salvo, quer ser livrado aí, em meio à grande tribulação, ele tem que crer no Senhor e Salvador Jesus Cristo também. Assim como a igreja que foi arrebatada, ela creu no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa igreja que vai estar no meio da grande tribulação, eles vão ter que entrar pela porta das ovelhas, eles vão ter que crer no Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a única vida. E ele segue aqui, ó: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância.
Então aqui ele fala que o falso profeta, ele fala que o falso Messias, o falso mestre e o falso pastor, ele vem apenas para roubar, matar e destruir. É o falso mestre que vem aí com ensinos palatáveis que tentam seduzir as ovelhas e levá-los por caminhos aí que são tenebrosos, caminhos tortuosos. E desta forma Jesus está dizendo, esse é o ladrão que vem para roubar, matar e destruir. E por que roubar, matar e destruir? Ele vem roubar a sua alegria, ele vem roubar a sua plena certeza de salvação no Criador. Ele vem dizer que você não é salvo apenas pela graça, ele vem dizer que você tem que fazer algo mais para ser salvo, quando a Escritura nos diz que fé não salva ninguém. A única coisa que vai te salvar é a fé na pessoa certa. Não adianta você ter o seu coração cheio de fé, só que o seu coração está depositado em um falso profeta, em um falso Messias e em um falso Cristo. Você tem que depositar a sua fé em Jesus Cristo. Ele é o seu único e suficiente Salvador. No inferno vai estar cheio de pessoas que têm o coração cheio de fé também. Fé em santos, fé em indulgências, fé em falsos profetas, fé em hereges, fé em políticos. No inferno vai estar cheio de gente com o coração cheio de fé, mas estiveram com a sua fé depositada na pessoa equivocada. Então você tem que colocar a sua fé em Jesus. Se você não colocar a sua fé nele, você não vai chegar até a presença do Pai e você não vai fazer parte dessa multidão inumerável. E Jesus segue aqui, ó. Eu sou o bom pastor ele dá a vida pelas ovelhas. Então Jesus ele deu a vida pelas ovelhas. Diferente do mercenário, o mercenário ele está só atrás de dinheiro, de destaque e de popularidade. Ele quer viver aí da lã das ovelhas, ele quer viver da carne das ovelhas. E ainda, se for um pouquinho mais a fundo, se deixar, ele bebe até o sangue das ovelhas. Agora o verdadeiro pastor, ele se entrega pelas ovelhas porque ele tem um amor sacrificial por elas. E ele vai seguindo aqui, ó. Eu sou o bom pastor. O mercenário foge. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E deste modo, pelo fato das ovelhas conhecerem ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que elas não se dobram, primeiramente para falsos pastores, em segundo lugar para falsos cristos e para falsos profetas. O único caminho de salvação que eu conheço e que todo aquele que se diz cristão conhece nas Escrituras se chama Jesus Cristo. Não há meio termos. Ou você crê em Jesus e é salvo, ou você não crê e já está condenado. E com isso eu já posso aqui concluir com algumas lições que nós também aprendemos aqui com o apóstolo João. Então João, através dessa descrição aqui, dessa visão maravilhosa, ele nos ensina que Jesus Cristo ele é o único Deus verdadeiro e que fora dele não há salvação e perdão de pecados. E todo aquele que quer ser considerado um justo diante de Deus, ele deve reconhecer os seus pecados. Assim como essa multidão inumerável, eles reconheceram o seu pecado, se humilharam na presença de Deus, foram compungidos pela pregação ali dos 144 mil e desta forma passaram a crer no Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Escritura informou para nós aqui que eles foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. E se foram redimidos pelo sangue do Cordeiro, portanto, são pessoas que são salvas. E deste modo, aquele que necessita aí ser reconhecido como justo diante de Deus deve tomar a mesma iniciativa, reconhecer os seus pecados, confessá-los aos pés da cruz e crer e entender que Cristo é o nosso único, suficiente Senhor e Salvador e que sem Ele, como eu disse aí, não há salvação e não há remissão de pecados. Reconhecer que Ele é a única verdade, mesmo em meio a tantas fantasias que o mundo nos oferece aí por meio de ideologias espúrias,
Saiba que não há alternativas, não há outros caminhos, não há outra verdade. O único caminho que nós temos que trilhar é o caminho da cruz, é o caminho de Cristo. Ele é o único caminho em meio a tantos atalhos, como eu disse aí, em forma de ideologias espúrias, que a sociedade nos ofereça. Ele é o exclusivo caminho eterno que conduz ao Pai. Então saiba, você quer chegar à presença de Deus, você quer se encontrar com o Criador ali diante do trono, assim como essa grande multidão aqui, você deve reconhecer que Jesus Cristo, ele é o único caminho eterno, o único caminho que conduz ao Pai. Ele é a verdadeira vida, de verdadeira satisfação. Os prazeres, a popularidade, propriedades e dinheiro que nós possamos adquirir aqui nesta terra nos oferecem aí uma satisfação aí momentânea, que não é prazerosa o suficiente para nos dar vida plena. Então é uma satisfação passageira, porém ele te oferece uma satisfação eterna. Então, enquanto o mundo está te oferecendo aí dinheiro, popularidade, bens materiais, prazeres aqui neste mundo, eu posso te dizer que tudo isso aí, perto do que Cristo tem para os seus eleitos, tudo isso aí é besteira, tudo isso aí é passageiro. Se você não tiver um encontro pleno e verdadeiro com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, a única coisa que você vai ter é essa vida mortal e pecaminosa aqui, rendida e depravada ao pecado, e desta forma vai ser uma vida passageira que vai te oferecer aí uma satisfação que é muito breve, que depois, quando você se encontrar com a eternidade, você vai se encontrar em tormentos eternos. Mas se você se entregar aqui, neste mundo para Cristo, negar a sua natureza caída, passar a viver de acordo aos padrões bíblicos, não se conformar com o que a sociedade dia a dia está querendo colocar aí em nossas mentes, toda essa sujeira, você vai estar caminhando na contramão desse sistema podre que está implantado no mundo. Só que quando você estiver na contramão deste mundo, você estará na mão correta que te conduz à vida eterna e que vai te levar à presença de Deus. Ele é o nosso único apacentador, ele é o nosso único líder, ele é o único capaz de nos levar ao refrigério pleno. Abra comigo em Isaías, no capítulo 43, e versículo 11. Isaías 43, e versículo 11, diz que Deus é o nosso único Salvador e que fora dele não há salvação. Então, Isaías 43, versículo 11, diz assim, Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação e realizei-a, e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. E se nós passarmos um pouquinho aqui atrás, no capítulo 1 de Isaías, e no versículo 18, diz que não importa se o teu pecado for vermelho da cor do sangue, ou for vermelho da cor do escarlate, não importa, vai se tornar puro e branco como a neve. Então aqui em Isaías 1, versículo 18, diz assim, Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Então ele diz, eu apresento para vocês a salvação, eu apresento que fora de mim não há Salvador. E se vocês me ouvirem, vocês serão abençoados aqui nesta terra e depois, por fim, por toda a eternidade. Mas é necessário vocês me ouvirem, é necessário ouvirem a minha palavra. E aqui em Oséias, no capítulo 14, no capítulo 13, e versículo 4, Oséias capítulo 13, e versículo 4 diz assim, Todavia eu sou o Senhor, o teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. E se nós formos aí em João, no capítulo 5, e versículo 24, o
o Senhor Jesus ele vai dizer que a única forma de encontrarmos a salvação é crendo nele. Não há atalhos, não há outros caminhos que nós possamos trilhar. Então aqui em João, no capítulo 5 e versículo 24, diz assim, ó. Prestem bem atenção no que diz aqui em João capítulo 5 e versículo 24, ó. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então o que Jesus está dizendo? Que ele é o único caminho para a salvação, que ele é o único Deus verdadeiro e que fora dele não há Salvador. Então se o ser humano necessita ser salvo, não é pelo caminho de outras religiões, não é pelo caminho de facilidades, não é pelo caminho aí da política que você vai encontrar a redenção para a sua vida e para este mundo caído e rendido ao pecado. É através de Jesus Cristo que nos atrai, nos capacita a aceitar a sua salvação e depois ele nos purifica e nos resgata para que nós possamos adorá-lo. Então, unicamente nós somos salvos em Jesus. Fora dele não há salvação. É ele que nos atrai, é ele que nos capacita a tomar a iniciativa correta e aceitar a sua salvação. Fora dele não há caminhos de vida eterna. Esse texto ele também define outra coisa para nós aqui, que nós somos salvos unicamente pela graça, meus irmãos. Por isso que eu falei em instantes aí que fé não salva ninguém. A única coisa que vai te salvar é a fé na pessoa correta. E dessa forma, quando você deposita a tua fé na pessoa correta, você vai receber a graça perfeita, a graça que vai te salvar. Nós somos salvos pelo sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo, derramado na cruz. E só entra no céu aquele que crê no Senhor Jesus. Não é crendo em uma placa de igreja, não é crendo nas principais doutrinas, não é sendo muito piedoso. É crendo em Jesus que você vai encontrar o céu. Então, como eu disse, não é por ser muito piedoso, ou por defender as doutrinas da sua igreja, ou por defender a placa da sua igreja, mas por ter sido resgatado do pecado e redimido pelo sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro de Deus. Em suma, o que eu posso dizer para vocês é que no céu não vão haver batistas, presbiterianos, assembleianos, ou nomes aí que foram dados e colocados aí pelos homens, criados pelos homens, mas sim verdadeiros cristãos que reconheceram em sua vida que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador, cristãos que foram salvos e redimidos unicamente pela graça, pelo sangue de Cristo. Isso também nos mostra, queridos irmãos e amigos, que os eleitos de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, o grupo dos salvos, não está aí resumido ou limitado em um único grupo de pessoas, aí não está limitado a uma localização geográfica, mas que ela está composta de pessoas de várias épocas, de vários períodos aí, e nações que através do tempo têm confessado a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então eu posso até repetir isso aqui para ficar selado na mente de vocês. Esse texto aqui de Apocalipse nos mostra que o corpo de Cristo, o grupo dos salvos, a igreja de Deus, os eleitos de Deus não está limitado a uma única localização geográfica, em um único local do planeta, em um único território, ou não está limitado também em um único grupo aí, mas está espalhado através do globo terrestre aí, e misturado através das nações por um número gigantesco de pessoas que estiveram através dos tempos e das épocas e ainda hoje continuam reconhecendo a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. O Dr. Hernandes Dias Lopes, ao comentar a respeito desse tópico, ele diz algo aqui bastante interessante a respeito disso. Vejam bem o que ele diz. Ninguém entra no céu por pertencer a esta ou aquela igreja, ou por defender esta ou aquela doutrina.
Então nós encontramos aqui o Dr. Hernandes Dias Lopes, que é um presbiteriano, e ele está dizendo: ninguém é salvo, ninguém entra no céu por pertencer a esta ou aquela igreja, ou por defender esta ou aquela doutrina. Então essa afirmação reflete um pensamento que diz que a pessoa só entra no céu por crer em Cristo, por crer no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em suma, somos salvos somente pelos méritos aí do Senhor e Salvador Jesus Cristo, não por obras ou méritos humanos. Nada que nós fizermos aqui nesta terra, nenhum ato de bondade, nada disso vai nos dar salvação, porque o único ato que foi capaz de nos dar salvação foi a morte do Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário. Abra comigo em Efésios, no capítulo 2, e versículos 8 até o 10. Esse que para mim é um dos textos mais importantes do Novo Testamento, porque reflete o que é o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Efésios 2, versículos 8 até o 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então nós somos salvos pela graça, que é dirigida aí pela fé. E como eu disse, pela fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós recebemos esse dom de Deus aí, que é a salvação. Foi um presente que Ele nos deu. Algo que nós não merecíamos, que nós não fizemos nada para merecer, porque de fato somos pecadores, rendidos ao pecado, depravados, com a nossa consciência aí totalmente confusa diante do que é certo e errado, mas graças a esse entendimento, essa direção, essa capacitação que vem do Espírito Santo, nós conseguimos entender que só Jesus Cristo é a salvação. E ele diz, não de obras, para que ninguém se glorie. Isso aqui é um ponto muito importante de Paulo, porque você deve entender isso, coloque isso na sua cabeça. Porque se você tivesse feito alguma obra que fosse suficiente para te dar a salvação e a vida eterna, você ia começar a se achar autossuficiente e a dizer, eu fiz por merecer. Igual nós ouvimos aí muitos crentes dizer, tem que pagar o preço, como se o preço não tivesse sido pago na cruz do Calvário. Você não tem que pagar preço nenhum, meu irmão, aqui nesta terra, porque o preço já foi pago. A única coisa que o Senhor Jesus Cristo pede é que você coloque sua fé exclusivamente nele, em detrimento de qualquer outra religião que exista, e que você confie que ele é o seu único e suficiente Salvador, e que você passe a viver conforme ele ensina nas Escrituras. Só que não é isso que vai te dar a salvação, porque a obra ela já foi feita. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, nós devemos louvar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo e reverenciar o seu nome. Então louve e glorifique ao nome do Senhor Jesus, pois é Ele quem nos dá o direito de entrarmos à eternidade. O fato de você ser muito crente, o fato de você viver uma vida de oração, meu irmão, o fato de você estar em todos os cultos, o fato de você ouvir todas as pregações, não é isso que vai te colocar na vida eterna. Porque não adianta você ser muito piedoso, você orar todos os dias, fazer o teu devocional, ler as Escrituras, falar com o Pai, mas se a tua fé não está depositada em Jesus. Porque hoje nós temos aí várias igrejas aqui, principalmente no Brasil, templos lotados, com milhões de pessoas ali, ouvindo inúmeras pregações, só que não tem nada do Evangelho, não fala nada da cruz. A única coisa que fala é de teologia da hipergraça, fala-se muito da teologia da prosperidade, que tudo vai dar certo aqui para você nesta terra, quando o Evangelho não é isso. Jesus não prometeu para nós um caminho perfeito, Ele não prometeu um mar de rosas para nós, mas Ele prometeu que nós teríamos um caminho aí totalmente deturpado, cheio de provações, cheio de espinhos. Ele nos prometeu uma chegada, Ele não nos prometeu um caminho feliz aqui nesta terra.
Eu posso até citar um evangelista do passado, C.S. Lewis. Ele dizia o seguinte: meu amigo, se você quer se tornar um cristão porque você quer ser próspero e porque você quer ter felicidade plena aqui neste mundo, eu aconselho a você, vai para qualquer outro lugar, vai tirar férias, vai para um outro caminho, mas não se torne cristão, porque quando você se tornar cristão, você vai ser odiado por este mundo. E analise este contexto, porque todas as vezes que nós falamos que Jesus Cristo ele é o caminho, a verdade e a vida, muitos podem dizer, não, mas isso aí é relativo, isso não é a plena verdade, mas nós entendemos, nós como cristãos entendemos que a exclusiva verdade não é um conceito filosófico, mas é uma pessoa e essa pessoa se chama Jesus Cristo. Não adianta você vir com esse pensamento e dizer, não, isso aí é verdade para você, mas para mim pode não ser. A única verdade que eu encontro nas Escrituras se chama Jesus Cristo. E ainda no campo da filosofia, aquele que resolve a problemática da filosofia se chama Jesus Cristo. Ele é o algoritmo capaz de resolver todos os problemas do ser humano simultaneamente. Mas o ser humano tem que entender que o caminho para a salvação é Jesus Cristo. E se vocês querem fazer parte dessa multidão que ninguém pode enumerar, você tem que crer que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador. Então louve e glorifique o seu nome. Amém? Que o Deus eterno nos abençoe grandemente.